uma companhia, pelo menos companhia, eu sei onde é. Tanto o Pedro Ernesto, me tratou 12 anos lá, como o Ronaldo das Horas, eu sei onde é. Ou certinho, pego o ônibus, solto lá certinho. Não precisa pegar Uber nem nada, de ônibus mesmo não certo. Mas não sei se vai para lá ou se vai para outro lugar estranho, que eu não conheço. Lugar que não conheço. Tem Marli se ofereceu que ela vai comigo. Não, precisar eu vou contigo. Eu vou. Onde eles mandar, pelo endereço a gente vai certinho. A gente sabe ler, sabe perguntar também. Mas tem algum que dá o endereço errado a gente. A gente pergunta fazendo hora com a cara da gente. Por isso que ontem tinha um fazendo hora com a cara dele. Perguntando para ele se ele está com dinheiro para pagar o Uber, porque lá nessa clínica é longe, tem que pagar o Uber, não sei o quê. Ele escolheu para a cara dele assim, que perguntou isso, que ele fez, o senhor tem dinheiro para pagar o Uber? Para lá é muito chão. A dona está passando mal. Vamos para casa, não vamos não. Eu está perguntando para a gente. Tem pessoa que faz olho com a cara da gente. Fulano não sabe ir, então eu vou fazer olho com a cara dele. A gente sabendo ler, a gente vai de... Vai. Né? Com certeza. Deus, a gente vai caminhando. Aí vamos ver agora para onde eu vou mandar. Cristiane, é bem tia que mandou para essa clínica lá perto de casa, né? Essa clínica perto de casa é boa. Eu não fui lá contigo, com o Miguelzinho. Eu não fui lá. Agora mandaram ele para lá, né? Mas bem, né? É isso aí. Aí como Jamile vai, essa minha Luciane vai comigo, eu vou ser de Uber. Se andando, se de van, não vou não, tem que ir para os Eu, hein? Eu penso que é igual velho. Relei? O Relei falou que não ia vir. Ele aí. É aqui sim. Obrigado, amigo. É aqui mesmo, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Esse irmão do Valdemir é uma comédia. Hoje manhã tinha acho que o negócio da Shopee procurando Ivone. Aí estava batendo lá no portão das meninas lá. Aí eu no portão trancado. Aí não tive como, passei a portar, não vi atender. Aí daí eu mais Boa tarde. Boa tarde. Eu estava com um problema. Estou com um problema. Eu fui fazer uma limpeza lá no banheiro, me deu mau jeito nos quadris. E sufocou. Então eu tive que fazer uns exercícios lá, pensei que não dá tempo, eu preferi, falei, vou dizer. Cadê? Entra aí, chega pra lá. Vai. Eu ainda estou naquela de domingo. Hoje é para mesa. Eu vou logo no banheiro antes de começar. Tira a bolsa, bota aqui na cadeira. Parece até que vai viajar? Parece que vai viajar? É que essa bolsa aí é minha vida. Deve estar cheio de grana, né? Tem tudo aí. Grana, para a esquerda um pouquinho, para a esquerda, que aí você vai em frente. Esquerda para lá. Olha, tu vai baixar na parede, ele vai dando ele agora vai. É só deixar a geladeira aí que ele vai embora. Achou a geladeira, Relei? Não. Aí. Agora? Agora ele vai e volta, que é uma beleza. Deixa a pessoa não enxergar, né? Imagine se você enxergasse. Não para em casa, não enxergando, imagine se enxergar. Ele é.
Tudo bem, Eli? Escutou, não. Ai, ai. Então, Mariana, quando tu chegar aqui, eu estou aqui no centro, tá? Mas a casa está aberta. É só tu chegar lá, entrar lá, tá? Fica lá à vontade. Você, a Manuela vem também? Ele, agora para a esquerda, ele para a esquerda, esquerda. Pode vir bem mais para a esquerda, ele pode vir bem mais para a esquerda. Se você virar o corpo, aí você vai chegar à mesa. Está chegando aí a cadeira. À esquerda, agora está em frente à tua cadeira. Não, ele passou. Aí, tua mão está na cadeira aí. Estica a mão esquerda aí. Obrigado. Valeu. Então vamos começar às 6 horas. 1 minuto vai ser. Deu um sono agora, danado. Sei, o Erlei chegou, trouxe o sono. Então vamos lá, o livro Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Lição 1. Reciprocidade. O equilíbrio dos relacionamentos amorosos. Então, a irmã Dufour começa assim. Na vida de relação, a reciprocidade é o caminho seguro para o amor. Ela pode ser simbolizada por uma balança em cujos pratos é depositado tudo aquilo que cada um oferece para nutrir o convívio. Interesse, cumplicidade, respeito, atenção, carinho e vários outros ingredientes de cuidados mútuos são a fonte vitalizadora da alegria e do bem-estar na relação. Por meio da reciprocidade, temos a nítida sensação de pertencimento, de que somos amados, protegidos e respeitados, experimentando um estado enriquecedor de nutrição afetiva. Na relação afetiva, a reciprocidade é uma questão de energia que atua como o selo da alma, aprovando ou desaprovando a conexão entre nós e as outras pessoas. A ferida evolutiva do abandono é amenizada quando há essa troca de emoções, causando um preenchimento interno extremamente motivador e acolhedor. Pessoas recíprocas correspondem-se moral, emocional, espiritual e energeticamente. No entanto, nenhum relacionamento oferecerá um nível tão consistente de pertencimento se cada um dos membros não estiver desenvolvendo o autopertencimento, promovido pelo movimento do autoamor, do qual se nutre e sentem pertencer, antes de tudo, a si próprio.
Esse alto amor extingue as sombras da carência e da falta de si mesmo, distanciando o ser da postura enferma, de dependente do outro para se preencher. Os carentes crônicos de afeto são espíritos com sinais graves de abandono, de dor, que se perderam no caminho do crescimento pessoal e não conseguem sentir a frequência curativa do amor. Perderam a capacidade de autonutrição, de sentir o amor dos outros, de se sensibilizar e se adaptar às relações de trocas maduras e compensadoras. Ausentaram-se de uma relação digna com as leis da abundância do Criador e preferiram... Dá licença, Carlos. Só para repetir, ausentaram-se? Ausentaram-se de uma relação digna com as leis da abundância do Criador e preferiram o lamentável encanto do egoísmo enlouquecedor. Surge, então, a carência afetiva, a falta do ser divino que se é desde a criação. Isso aqui é interessante. Hoje eu encontrei um amigo, um colega, que era meu vizinho, e ele disse que voltou para lá, mas eu não encontrei ele aqui no Veridiana hoje. Aí conversa vem e estava falando da filha dele, né? A filha dele casou com um vizinho também lá. Eu vejo eles até, né? Aí ele falando que o rapaz, Marcelo, está se separando da filha dele. E que o negócio se agravou quando ele começou a cair num vício. Até então, no início, ele não tinha falado do vício, né? Que afastou todo mundo do Marcelo, que o Marcelo está assim. Pô, o negócio dele é tão sério assim. Ele, cara, foi essas bets aí, mano. Eu falei, ih, cara, menos mal. Pensei que fosse droga, que aí mexe na corrente sanguínea, mas é o psicológico. Na época dos bingos, aquelas senhorinhas de idade com a pressãozinha ali, elas ficaram malucas quando perderam os bingos, porque não tinha onde passar o tempo, criar-se. Quer dizer, isso tudo é falta de Deus dentro de si, é necessidade de autoafirmação. E aí você entra para essas coisas loucas, né? Quando alguém vem jogar, às vezes eu faço bolão lá na empresa, o pessoal faz um bolão, aí é mais para compartilhar ali e tal, pessoal. Mas quando o pessoal vem falar, vamos jogar apostando, eu falei, pô, cara, eu não aposto, não. Aí ele, pô, tu é evangélico? Eu falei, não sei o que é, mano. Porque quando eu ganho, eu não fico feliz, porque o outro está perdendo. Eu vou ficar alegre porque o outro está perdendo? Aí o cara logo fica meio sem graça, né, mano? Então, aí, quer dizer, é uma coisa bem... Você tem que entrar na raiz da questão. Por que não jogar? Porque alguém vai perder para bancar o que está ganhando. E o malandro que inventou o jogo também, né, ganha. É o que mais ganha. É o que mais ganha. Não se envolve, não corre risco nenhum, é o que mais ganha. Não joga. Não joga. E... Mas ali tem um detalhe, falou de reciprocidade, mas isso aí é muito difícil acontecer, porque geralmente o casal não são completos, raro, né? Raro alguns, mas escapa muito pouco. Mas a questão é de... Um esquece de uma coisa, o direito de um termina quando do outro começa, mas essa lei não é respeitada. E geralmente aí começa a haver a discórdia, né? Mas, Lelê, tudo é conversa. Tudo é conversa. Eu brigo com a minha mulher quase toda semana, estou brigando. E a gente está sempre bem. Se não brigar, não é casamento. Você está sempre Com bem. isso o tempo está passando. Agora, quando você se desvincula, é que o negócio é pesado. E, geralmente, a gente está comparando a nossa companheira ou o nosso companheiro com alguém da rua. Da rua a gente não vive com ele. É por isso que é lindo e maravilhoso. E essa falta de reciprocidade, isso é o egoísmo. Eu posso fazer, mas ela não. Eu fico assim, abismado, como é que uma pessoa
vai para um encontro, um bar, um restaurante, e não vai com a esposa. Aí a pessoa fica louco que, porra, tu trouxe tua mulher? Não era para trazer, não? Vocês tinham que ter me avisado, que aí nem eu ia vir, né, mano? Vou vir para cá para quê? Ver uma opção de barbado? Cara, se minha mulher não estiver aqui, eu não estiver bebendo com ela, comendo com ela, conversando aqui com todo mundo e ela ali, não tem graça, mano. Mas sempre tem o obscuro, né? Sempre tem o plano B, que o plano B não é o plano B, é o plano A. Só que o pessoal maqueia. Então, quer dizer, as pessoas são promíscuas, são mal educadas, desorientadas. Eu não vou condenar ninguém, porque eu já fui assim, e isso é questão de maturidade. E a gente sempre vai entrando para o lado sofrido da coisa, vitimizado, e colocando... A culpa é conversa, é conversa. Só que muitas das vezes eu não quero conversar, porque eu quero mesmo pegar aquela ali fora. Eu quero mesmo participar lá da resenha, sozinho, sem mulher estar ali no pé e tal. A minha mulher não fica no meu pé, porque primeiro que eu não quero ir aonde nós dois não queremos. Aí o problema todo é esse. É a individualidade num consórcio coletivo, ou da dupla evolutiva, né? Então, esse lado... E ela coloca aqui, né, que trabalhar a reciprocidade sem você começar no alto amor, não adianta. Por quê? Como é que tu vai dar alguma coisa que você não tem? Primeiro tu tem que criar em você essa autossuficiência, amar você, para depois você ter essa reciprocidade na dupla. E ela coloca esse auto-amor. E esse auto-amor, o que é esse auto-amor? Esse auto-amor é você não ficar no combate ou na resistência. Porque quando você está combatendo ou está na resistência ali, você está numa luta, está numa guerra. E a aceitação é o caminho. Porque quando você está na aceitação, você está com o todo. Aquilo aconteceu porque eu criei. E eu criei lá atrás e está acontecendo agora. Mas lá na frente, eu posso me modificar agora para lá na frente. E então, acabou de dizer ainda há pouco aí que o cidadão diga, eu posso fazer, mas fulano não pode. Então já te criou nisso aí uma situação de, vamos dizer, de autoritarismo. O cara pode fazer, mas a mulher não pode. Agora, claro, está errado os dois fazerem. Mas o cara, se não quer para ele não pode também querer para os outros. Mas isso aí não adianta nem discutir isso, que isso é questão de falta de educação. Hoje a gente vê como os jornais, o que tem de feminicídio, por quê? É porque essa igualdade de atitude o escandaliza, mas aquilo nada mais é do que a sombra do que ele é. Quando ele faz, ele ignora, mas quando ele vê a companheira fazendo, minha mulher não. Então, quer dizer, é falta de educação e falta de comunicação. Até, como eu disse aqui, a gente discute toda hora. Agora mesmo, eu saí de casa agora, minha mulher não queria que eu trancasse a porta, a garagem. O quê? Vou deixar a garagem aberta? O Kaique saiu e tal. Quando eu saiu, eu cheguei para ele e falei, Kaique, leva a chave, a tua chave. Tu tá com ela aí? Não vou. Então pega a chave que a gente vai sair, eu só volto 8 horas da noite. Ele saiu com a namorada. Aí ele voltou. Eu falei, se ele voltou e não pegou, ele tem que ficar aqui, ó, de 4, aqui, ó, na frente da porta, que eu avisei. Então ele não pegou. Não, que isso? Eu falei, eu não vou deixar a casa aberta por causa de um irresponsável. E a mulher quebrou o pau comigo, que eu sou cruel. Eu não quis fechar a casa. Eu falei, porra, vai ter o jogo do Brasil, tá todo mundo aí querendo arrumar um troco mole. Eu não sei quem é quem, a gente acha que conhece. Na hora que for lá, tá tudo arrombado, aberto, retirado, aí como é que encontra? E depois, qual vai ser a minha abordagem com a minha esposa, com o meu filho?
eu tenho preparo para isso tudo, então eu acho menor preço falar, não, vai ser trancado e eu vou embora. Porque depois o acontecido, eu aguento o tranco. Agora, se eu chegar em casa, está arrombado, está sem móvel nenhum, sem nada, como é que é o meu aparato ali, emocional, para me dar com aquela situação? Então a gente tem que tomar esse cuidado com o trabalho. Primeiro tem que ser do alto amor. E o alto amor é a aceitação, entender, veio. Então eu tenho que desenrolar isso. E de uma forma mais plausível, mais amorosa possível. E entender que aquilo aconteceu foi uma cocriação minha. E não foi aquela pessoa, aquela outra, minha esposa, meu filho. Não. Foi uma cocriação, é uma ressonância. O que veio para mim é o que eu joguei para o universo. Agora eu quero saber o dia, a hora, o exato momento. Aí pode ser até isso aí uma energia acumulada de outra encarnação que agora veio um momento propício que eu atraí. A energia estava lá, mas a vibração da construção foi agora. O epicentro foi agora. E ali aconteceu. E eu, no meu egoísmo, eu não. Mas foi. Então, ter essa aceitação é fundamental. Fundamental para que a minha frequência base, quando ela não está na aceitação, ela oscila. E aí é aquilo. É esses desarranjos que a gente tem na vida. Hora baixo, hora melhorzinho, hora pior de novo. Por quê? A minha frequência base, ela está desorientada porque eu não estou trabalhando na aceitação. E aceitação, para mim, é a mesma coisa de amor. É amor na criação, é amor no Criador, é amor no que eu estou vivendo. Então vamos continuar o que a irmã Silfor. O efeito mais devastador dessa falta é a mágoa, uma insatisfação. Eu li em cima. Agora, eu li os carentes crônicos de efeitos são espíritos com sinais graves de abandono e de dor que se perderam no caminho do crescimento pessoal e não conseguiram sentir a frequência curativa do amor. Perderam a capacidade da autonutrição. Isso aqui eu li, não li? Ou não? Já me perdi aqui. Da autonutrição. De sentir o amor dos outros, de se sensibilizar e se adaptar às relações de trocas maduras e compensadoras. Ausentaram-se, eu li que ele perguntou, ausentaram-se de uma relação digna com as leis da abundância do Criador e preferiram o lamentável encanto do egoísmo enlouquecedor. Surge, então, a carência afetiva, a falta do ser divino que se é desde a criação. O efeito mais devastador dessa falta é a mágoa, uma insatisfação persistente ao longo dos milênios que estende as experiências do ser humano a níveis expiatórios graves. Ela surge ao se esperar demais do outro quando você mesmo não oferece nem o necessário para que o prato da balança relacional alcance o equilíbrio. Essa dor emocional expõe o ser a relações nas quais, para ser amado, precisa prestar valores. São os casos em que a pessoa vive para agradar. Isso é uma experiência problemática e dolorosa. Nesse caso, há um desnível energético e moral, um encontro de sombrios que supera os aspectos luminosos que seriam o alvo de ambos, que atua como uma doença nas relações, destruindo os brotos frágeis do amor que precisam ser regados e adubados com a reciprocidade para conduzir a aprendizados importantes e essenciais. Então, a gente tem que entender... Eu terminei essa semana aquele livro, Um Terço da Vida, né, da irmã Silfor, aqui, muito legal.
Mas eu esperava mais daquele livro. Aí eu comecei um outro livro, que também é da editora Dufour, Apocalipse. É um estudo sobre o livro, sobre o Apocalipse de João. Não é só falando do Apocalipse, é o estudo ali de um grupo falando do Apocalipse. E eu li só o primeiro capítulo, a entrada e o primeiro capítulo, mas o livro parece ser muito bom. E o trabalho desse livro é o seu autoencontro e a sua autoiluminação. Eu não sei o que vai vir na frente, mas o início foi tão bom que eu falei que não deu vontade de parar. Isso aí era 1h da manhã, hoje de manhã, né, no caso. Aí 1h da manhã, não deu vontade de fechar o livro é muito bom. E vem falando nessa parte mística, né, que o pessoal colocou, esse livro de João, falando sobre toda uma mudança comportamental interior, e as pessoas levam para o exterior. E é interessante que ele põe lá um pedaço e explica aquilo ali no trabalho da reforma íntima. E a gente está preocupado quando é que vai ser o tempo, quando é que vai ser isso, quando é que vai ser aquilo, mas a gente não está preocupado com o tratamento com o próximo no dia a dia, que esse é o verdadeiro Apocalipse, que é anunciação, eu acho que quer dizer Apocalipse. Então, esse livro coloca essa coisa aqui da gente entender o nosso mundo íntimo e entender que a gente não é pouca coisa. A gente se coloca pequeno por causa das crenças limitantes, as crenças que a gente adota. Mas trabalhar essas crenças, tirando esse lado pernicioso da religiosidade, que é difícil, porque a gente está sempre preso a esse julgamento externo da gente. E o julgamento é eu comigo mesmo. Eu é que me levo para o inferno ou para o céu. E eu tenho que estar me analisando, me estudando a todo momento. Na relação familiar, na relação profissional, na pessoal, na social. E ali tomar esse cuidado. E não se escandalizar pelas besteiras que faz, porque é o processo dessa transição. É o processo para fazer uma fritada, tem que quebrar os ovos. Então não adianta, vai ter que quebrar. E então a gente entra para esse lado, sabe, já sumatório ali, tem um juiz condenando, e eu já estou condenado, porque eu não consigo me segurar. Isso aí faz parte do início do processo. Então que a gente tem essa certeza que esse mundo que eu vejo externo não é ali é o subproduto. Aonde eu tenho que ter mais cuidado é o mundo interno, né? É com esse mundo aonde eu adoto, eu me deixo ser absorvido pelo sistema e sigo as regras de uma forma, sabe, sem questionamento. E ali eu vou trilhando esse lado pernicioso e até vitimizado, né? A mágoa é uma doença profunda que atinge a maioria da humanidade e não se trata apenas de uma consequência, as ofensas de alguém. E não se trata apenas de uma consequência às ofensas de alguém. É um estado constante de insatisfação, um estado de melindre com a vida. Magoados não conseguem ser recíprocos em suas relações, seja elas sociais, familiares ou afetivas. São traumatizados por velhas emoções e assombrados por memórias infelizes. Não conseguem sentir o pertencimento ao contexto no qual estão inseridos, nem são capazes de comunicar isso aos outros, trafegando entre a inadequação e a revolta.
Essa forma dele não conseguir passar todos esses infernos mentais que ele cria para os outros, é esse sentimento de culpa, esse sentimento de que você está sendo avaliado. Muita gente fala que eu não tenho filtro. Mas é que eu falo o que eu acho, em cima da conveniência que eu vejo ali na situação. E muitas das vezes o pessoal fala, pô, mas você põe em risco até teu emprego, até o jeito de ser, você cria inimizade. Eu falei, pô, a minha intenção não é essa, mas se as pessoas olham desse lado, eu vou fazer o quê? Mas é essa falta de estar inserido no todo, né? A necessidade de pertencimento a grupos e a relacionamentos faz parte da lei de sociedade, como assevera o Livro dos Espíritos na questão 767. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Volta a irmã Sulfur. O isolamento emocional é um dos principais capítulos da mágoa no livro da vida. O coração sente-se preso em seus sentimentos, adoecido, e não consegue fazer a conexão necessária para estabelecer laços sadios e usufruir da bênção da conveniência revitalizadora. É necessário perdoar-se, voltar ao passado e realizar o autoencontro, libertando-se das ofensas aprisionantes, para preencher-se de energias divinas e fortalecedora. O perdão acontece quando a gratidão toma conta do coração, quando se compreende psíquica e emocionalmente o motivo das ofensas sofridas. Quando se consegue dizer solto, deixo ir, recomeço e quero ser feliz, e quando se entende que quaisquer motivos de mágoa são, na verdade, vias de acesso ao seu eu profundo, em busca das mensagens de amadurecimento que as sábias leis universais trazem até você. Então, esse tipo de conexão que ela coloca aqui, ela vai trabalhar o teu interior, para você, pelo externo, entender qual é o sentimento que você está criando dentro de você. E dentro desses sentimentos, por que eu estou com raiva? Por que eu estou com ódio? Por que eu estou feliz? Por que eu não estou feliz? Isso tudo é um autodescobrimento que a gente tem que ir até a última gotinha, até a última escala, para entender o porquê essa emoção brotou em mim. Qual foi o gatilho que acionou a raiva em mim? Que às vezes o gatilho acionou em cima de uma situação que não era de raiva. Eu que a mal interpretei e depois conotei com uma forma odiosa. Então a gente tem que trabalhar esse lado do gatilho para a gente entender que tudo ali é uma criação minha. Muitas das vezes o outro nem percebeu dessa forma, mas eu estou ali dessa forma meio ingrata. Então vamos continuar. Quem está preenchendo do próprio afeto consegue ser recíproco espontaneamente. Nesta condição, só aceita um relacionamento de igual para igual, no qual a balança tenha igualdade de conduta, propósito e energia. A reciprocidade gera confiança, entrega recíproca, alegria e as melhores rotas para a proximidade existencial sob a égide do amor e da cumplicidade espontânea. Pessoas recíprocas, seja na amizade, na vida familiar e na vida amorosa, escolheram amar com lealdade e comprometimento. São apoiadores naturais que focam na melhor parte dos que amam e, por isso, tornam-se preferidos e amados por todos. E ela finaliza: não há abandono em quem aprende a ser recíproco,
a mágoa se cura e o amor transborda. É interessante, eu vi uma reportagem dizendo que na universidade inglesa, esqueci o nome aí, fizeram uma pesquisa e disseram que o homem inteligente, ele não trai. Aí começa a desenrolar o porquê disso, né? Então, aqui está dizendo o porquê. Você tem o teu autoencontro, você consegue trabalhar o autoamor e você é independente do externo. Isso aí você criou já uma base sólida para você não entrar nesses devaneios egóicos, né? Mas é questão de amadurecimento e de ser inteligente, né? Como diz aí o Oxford, da Universidade lá de Oxford, na Inglaterra. Então, pediu o Erlei aí para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Muita satisfação e quero contar, depois desse mel que vem do céu, entre aspas, porque é uma recíproca verdadeira a nossa fraternidade, a nossa união dentro da casa espírita, pela forma do aprendizado esclarecedor, desenvolvendo assim em nós aquele elo, desenvolvendo cada vez mais para nosso aumento de energia. Então é um momento fraterno, esse da agora, é um momento até de que se prestar bem atenção nos objetivos das lições ministradas, vamos nos entender que é uma dose de esclarecimento que nós estamos atingindo. Portanto, é um momento de comunhão. Com quem? Com aqueles que estão mais próximos, espíritos de verdade, que levaram daqui da Terra só as bagagens positivas, orientada pelo nosso guia e modelo, Mestre Jesus. Portanto, nós fazemos das nossas lições um aprendizado, que o objetivo é o esclarecer. E o ser humano esclarecido, ele faz pródigo, fazemos pródigo para o bem. A recíproca foi orientada aí agora. Então é o que nós temos como leme, ajudar a nós mesmos, porque essa união, essa ajuda, ela faz uma corrente. E essa corrente, ela lastra, grupo por grupo, fazendo assim uma comunhão de espíritos benéficos. Vamos agradecer as lições ministradas pelos espíritos de verdade, porque é a resposta que estamos dando ao Mestre por tudo que ele nos concedeu através do conhecimento, do esclarecimento, quando ele disse: eu deixarei para vós o Espírito de verdade, estarão convosco todos os dias de vossas vidas. Vocês não o vê, porque não o conhecem, não conhecem porque não o vê. Então, é o momento de entender que esses irmãos figuram nesse trabalho de amor, de fraternidade. Então, é o momento em que nós abrimos nosso coração, mas, vamos dizer assim, elasticamente, estendemos a nossa mente a esse plano cósmico, plano celestial. É muito diferente do que o si, que é uma palavra terrena, é uma palavra que ela não indica uma certeza. E para nós que estamos dentro dessa aula, temos essa certeza de que cada dia nós recebemos uma centelha desse amor. E o acúmulo disso tudo faz um esclarecimento. Agradecendo então a essa benéfica doutrina, agradecemos a nossa boa vontade
de sair de casa e vir aqui para poder receber cada vez mais esse impulso para a nossa vida, que é a força espiritual limpa. Então, nesse momento de irradiação ao cosmos, irradiação à fraternidade verdadeira, divina, nós podemos lembrar dos nossos familiares, abençoar. Nós podemos, temos essa força, porque Cristo falou, vós sois Deus. Então, nós temos que apurar essa energia pela limpeza psíquica, pela limpeza do ambiente, pela limpeza da nossa mente, tirando todo o lixo, a vaidade espiritual. E assim, nós podemos, ombro a ombro, estar todo dia, porque nós estamos falhos, porque ainda não estamos na pureza. Nós estamos falhos porque vacilamos muitas das vezes no aprendizado, mas, de acordo com essa doçura, que são as lições recebidas, ministradas pelo Espírito de verdade, nós temos só que nos aquecer, evoluir e colocarmos cada vez mais no caminho, na senda do bem. Então, nós levamos essa orientação, aguardando que cada um de nós possamos doar. Doar o quê? Doar a beleza íntima da fraternidade verdadeira e assim, em comunhão com os espíritos que aqui vêm nessa casa, orientado também pelo divino Geraldo de Aquino, nós podemos fluidificar as nossas águas. Aquele copinho de saúde que nós bebemos, ele é muito valorizado quando nós queremos valorizar. Tudo somos nós. Nós queremos, nada é contra, porque Deus é amor, Deus é verdade. E dentro dessa casa não se fala em coisas horripilantes. Nós procuramos cada vez mais escamar, passar pela porta estreita. É esse o nosso objetivo de crescimento, de amor, fraternidade. E assim sendo, que a nossa sessão, principalmente o segundo tempo, que é silencioso, na nossa audição, mas na audição de nossas mentes, é o momento de conversarmos. Então, conversamos com quem? Com a espiritualidade, com a força divina. E assim sendo, agradecemos, damos continuidade, aguardando o estudo da agora para o segundo tempo. E assim, nós iniciamos, a partir de amanhã, a outra semana vindoura. E assim, vamos seguindo em frente, na santa paz divina que nós mesmos procuramos. Que a paz divina esteja com todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Então, vamos no Livro dos Médiuns, na questão 221, a quarta subquestão. Estamos no capítulo 18, dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Perigo? Perigos da mediunidade. Então, a questão 4. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Resposta. Já eu disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se devem citar todas as causas de superexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Então vamos agora ouvir o Miramês a respeito dessa pergunta. Agora vamos para o livro Filosofia da Mediunidade, capítulo 53, o título é Há Pessoas. Há pessoas para as quais o exercício da mediunidade passa a ser inconveniente, pelo seu estado moral e mesmo físico em desajuste. A irritação emocional chega a ponto de trazer o desequilíbrio nervoso, capaz de levar o médium a certos distúrbios psicossomáticos.
O trabalho mediúnico deve encontrar ambiente saudável, mente tranquila e vontade de servir bastante forte, mas para tanto é indispensável que o médium se eduque, compreendendo igualmente por que saber das coisas espirituais. Não é a moral cristã que faz o médium, mas é ela que mostra o caminho elevados para que ele encontre a si mesmo, corrigindo impulsos e fortalecendo ideias nobres. As pessoas superexcitadas não se devem esforçar no exercício mediúnico, a não ser quando a mediunidade é espontânea. Mesmo assim, o trabalho requer moderação. As pessoas impressionáveis é bom que mantenham o resguardo de todo e qualquer esforço anormal e busca das comunicações dos espíritos, busca das comunicações dos espíritos. Pensa nos muitos outros trabalhos que existem na casa espírita e poderás abraçar outra tarefa que não seja a de comunicar-se diretamente com os espíritos. Saibas que o amor e a caridade são forças mediúnicas com poderes de libertação de todas as criaturas. O que fizeres na organização a que pertences, faz-o com alegria e disposição de servir, que estarás exercitando a melhor das mediunidades. Não te esqueças disso. Não fiques pensando que estás sozinho. Em qualquer parte que estás caminhando, alguém se encontra junto pela força da afinidade. Há casos em que se torna prudente evitar o exercício, para não piorar o estado das forças nervosas já em confusão. Porém, o Espiritismo tem variados recursos, oferecendo outros meios de trabalho, quando indiretamente os benfeitores estão trabalhando no silêncio, dando sua cooperação em nome do amor. Mais uma vez, vamos advertir os médios de que, quando sentirem o trabalho mediúnico envolvendo em evidente fadiga, devem interromper, senão o desgaste aumentará e as consequências serão imprevisíveis. Ajuda-te a ti mesmo, orando e vigiando sempre. É comum encontrarmos medianeiros em decadência, por não conhecerem o momento de parar, para depois recomeçarem. Na verdade, os sinais são visíveis como lâmpadas que se apagam e acendem, avisando do perigo. A moderação em tudo nasce em quem ora e vigia. A natureza usa de muitos recursos para amparar os de boa vontade. A mediunidade sem preparo é carro sem freio, e sempre há uma ladeira a descer. Os recursos para a educação, nós os encontramos com abundância no Evangelho de Jesus e na codificação do Espiritismo, bem como nos muitos livros que dão sequência ao estudo da doutrina espírita. A mediunidade em si não tem nenhum inconveniente. Ela é faculdade que desperta na intimidade da criatura para ajudar, servindo, educando e aprimorando, tanto quem busca quanto quem dá. O ar, a água, o sol fazem mal às criaturas? Podem fazer, se alguém buscar dos seus poderes. Podem fazer se alguém abusar dos seus poderes. Aprendemos, em primeiro lugar, a moderação, para que o uso tome caminhos do saber e da propriedade em amar dentro da caridade com Jesus. A codificação nasceu do exercício mediúnico para educar a própria mediunidade. A filosofia da mediunidade nasceu pelos trabalhos mediúnicos para dar rumos acertados aos médiuns. A ciência espírita nasceu com as faculdades mediúnicas em trabalho para dar rumos novos à ciência do mundo. Não podes esquecer o bom senso em tudo que faz.
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como as carnais, como as crianças em Cristo. Isso aí está lá em 1ª Carta a Coríntios, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Primeiramente finaliza. O médio é uma criança em Cristo, que deve falar as coisas de Cristo e ser canal dos servidores da espiritualidade maior, sabendo pelo poder da fé quanto e quando pode falar, sem fadiga nem exagero. Que assim seja. Uma perguntinha. Fala aí. O médium, ele pode ser involuntário? Pode, né? Ué, a mediunidade é um dom. Aí, quer dizer, tem muita gente que não quer ter a mediunidade e tem. Quer dizer, é involuntário, né? Que muitas das vezes eu sempre observei que Deus, de novo, eu observo o comportamento mediúnico das pessoas. E tinha elementos que, ou para mal ou para bem, estava conversando, estava falando sobre alguma coisa, interessante ou não, de repente já estava sacudindo, já estava com aquela mediunidade que nem ele mesmo, nem a pessoa esperava. Mas eu acho também, na minha maneira de ver, que esse tipo de mediunidade é justamente daquele que não tem esclarecimento e não leva para dentro do seu eu aquela limpeza. Então, o que vem é o que aparecer. E o indivíduo se torna involuntário de qualquer forma. Ele tem a mediunidade, mas não tem a educação mediúnica. E aí, ainda mais quando você é de uma religião que diz que tudo que está fora da matéria é do diabo. Aí, quer dizer, fica meio difícil você falar de coisas espirituais ou manifestações espirituais já condenando sem saber a causa, o princípio, sem saber nada, né? Aí fica difícil. Imagine esse médium, a perturbação consciencial dele. Ele se acha, pô, eu tenho isso é do diabo e eu tô com isso. Então, eu sou um cara de conduta ruim, eu sou um cara perturbado, eu sou um cara amaldiçoado. Imagine o problema consciencial dessa pessoa. Aí, cada um com seu cada um, né? Pino, Pino. Dona Emília, encosta a porta. Só encosta a porta mesmo aí. Precisa só essa. Isso. Não precisa não. Agora vai a luz, que a luz é 6. Isso. Tá bom, Dona Emília, nem precisa se preocupar com a luz não. Pode deixar. É essa daí, é de cima. Vê se não é de cima. Não? Deixa a Dona Emília, pode deixar. Não vai interferir, não. Aí, E a outra aqui de dentro, aqui na porta. Atrás da porta. Aí. Tá bom. Apagou até o som lá. Ele deve ter se tocado lá. Não, se tocou. Não foi trocar. Foi trocar o risco, estava muito chato. Então vamos juntar aqui as ideias, a corrente mental aqui, mentalizar a imagem do Mestre Jesus, criando um feixe, e tentar conversar com ele. Mestre Jesus, agradecemos por essa noite, esse sábado tão gostoso, tempinho muito gostoso, e estamos aqui dando prioridade ao trabalho da educação mediúnica, ao trabalho da expansão de consciência, e que a paz seja uma resultante desse encontro, e que todos aqui, encarnados e desencarnados, possam usufruir dessa paz. E assim só temos a agradecer ao Pai, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja.
Nossos irmãos, estamos chegando já ao término do encontro. Vamos voltar ao lado consciente e continuar o colóquio com o Mestre Jesus. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa estadia aqui, nesse cantinho de luz, que possamos sair daqui abastecidos de boas energias, bom pensamento, e que a paz seja resultante de todo esse encontro aqui. Em nome do Mestre Jesus, está encerrado esse encontro entre irmãos, essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Assim seja.